Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar agora mais um estudo dessa sequência do Apocalipse simplificado. Estou mostrando aqui, como em todas as aulas, essa aqui é a apostila, tá? Do seminário Apocalipse simplificado. Ela está liberada para você baixar gratuitamente. Nós sempre orientamos você baixar, imprimir, encadernar, fazer as anotações, conferir na Bíblia se realmente é assim que está escrito e compartilhar, tudo bem? Lembrando, os direitos autorais é proibida a comercialização e o uso dela para fins comerciais, tá? Os direitos reservados para curso bíblico online. Você pode distribuir livremente, quer dizer, de forma gratuita, você pode distribuir, pode imprimir, pode usar isso no seminário, na sua igreja, não tem problema. Nós pedimos que você não modifique o conteúdo do material, tá ok? Para os licenciados em livros, apostila, vídeos e outros materiais didáticos, basta entrar em contato com a gente, tá? Para a gente poder estar autorizando você utilizá-la. Ok? Sem mais demora, vamos para a apresentação dessa aula. Bem, aqui você está vendo a primeira aula. Quem não assistiu a primeira aula, vai lá. É uma aula muito importante, é fundamental, tá? A aula 1 foi os sinais da vinda de Jesus. Sinais são avisos que nos informam o que está por vir. A segunda aula, ela foi a aula 2, o arrebatamento e a vinda de Cristo. Detalhes sobre o arrebatamento. Essa aula foi muito importante. Na verdade, essa aula ela é fundamental para todo mundo entender muita coisa sobre o arrebatamento e sobre a vinda de Jesus, tá? E agora nós vamos para a terceira aula, que é quando ocorrerá a ressurreição dos santos. Tudo bem? Então, fique com a gente aí. É uma grande aula, né? Não vai ser uma aula tão pequenininha, porém, vai ser uma aula recheada de informações preciosas. Vamos lá. Então, quando ocorrerá a ressurreição dos santos? Essa é a terceira aula. Primeiro, precisa ocorrer a ressurreição, por isso que essa aula é importante. Precisa ocorrer a ressurreição primeiro, para depois haver o arrebatamento. Ou seja, sem ressurreição, não tem jeito de ter arrebatamento. Por quê? O arrebatamento não é só das pessoas vivas, o arrebatamento envolve também os santos que já morreram. Eles morreram, vão ressuscitar e ficar vivos, então todo mundo vivo agora vão ser arrebatados, ok? Vamos lá então. Esse é o texto do arrebatamento. Então nós cremos no arrebatamento, é claro. E ele diz o seguinte, veja aí, muita gente só lê ele a partir do verso 16, mas ele começa o assunto no contexto a partir do verso 15 ao 17. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isso é Jesus que disse, que nós, os que ficarmos vivos, Jesus transmitiu essa informação aos seus apóstolos, né? Que nós, a igreja, os que ficarmos vivos, nós quem? Paulo está falando nós, mas nós quem? Os que ficarmos vivos. Para a vinda do Senhor, veja aqui, ó, primeiro ponto, coloquei aqui, destaquei pontos relacionados ao arrebatamento, então vou circular aqui, o primeiro ponto já está dito no texto do arrebatamento, a vinda. Então, para ter arrebatamento tem que ter a vinda de Jesus. Ah, pastor, mas vinda é uma coisa, arrebatamento é outra. Mas o próprio texto, olha aí, está na sua frente, o texto onde está mostrando vinda, trombeta, ressurreição, arrebatamento. Olha para você ver, vinda e arrebatamento, tá vendo? Então, não existe essa ideia de que vinda é uma coisa, arrebatamento é outra. A Bíblia deixa claro que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não passaremos à frente ou precederemos os que dormem. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Aqui embaixo eu coloquei para você, ó. Alarido. Esse aqui é o texto em grego, né? Kelelma. Grande brado. Jesus não vai vir em silêncio para o arrebatamento. Pelo contrário, ele vem com grito, tá? Voz de comando. Sabe aquele grito do general? Sentido! Pois é, mais ou menos assim.
Ele está vindo e ele vai colocar o seu exército em ordem. É um grito de estímulo. Inclusive, essa palavra pode ser usada para aquele grito de estímulo para animais, para cavalo, para um cão, quando você vai dar uma ordem para um animal, ou uma convocação que um superior dá a um soldado, tá? Nesse sentido, voz de comando, grande brado, um grito mesmo. Então, Jesus vem com um brado, tá? Ele não vem em silêncio. Nós já vimos isso na aula passada, que não vai vir em silêncio, não vai vir oculto, né? Então, se você não viu, volte na aula passada, porque tem muita revelação importantíssima ali na aula 2. Então, Jesus, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Então, vamos lá. Vinda, Jesus veio com alarido, né? Olha lá, a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. E, continuando, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Não vai ressuscitar todo mundo. Ressuscita quem? Os que morrerem em Cristo. E depois, nós, os que ficamos vivos, para a vinda, né? Então aqui, ó, nós que ficamos vivos. Nós quem? Nós, os que ficarmos vivos. Então vou sublinhar aqui. Seremos, lembrando, tá? Peraí. Quem ressuscitou também está vivo. Então agora todo mundo ficou vivo. Seremos arrebatados juntamente com eles, com os que foram ressuscitados, nas nuvens. Olha para onde que é o arrebatamento. Ah, pastor, a gente vai ser arrebatado lá para o céu de glória. Peraí. O que a Bíblia diz? O arrebatamento, seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Ah, mas os ares não é os céus? É o céu onde está a nuvem. Jesus não veio até as nuvens. Tá certo? Então vamos lá. A vinda está aqui no texto, alarido também, trombeta também, ressurreição, que ressuscitarão, e a transformação dos corpos. Vou mostrar agora. Arrebatamento e encontro. Por que tem que haver a transformação dos corpos? Aqui, ó, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos, vivos e mortos, todos seremos transformados. Tá aqui a transformação. Ok? No momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, o que acontece no momento e no abrir e fechar de olhos, nós vimos na aula passada, não é o arrebatamento, mas seremos transformados, todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, certo? Ante a última trombeta, olha aqui de novo ela aparecendo, ó, tá? Então você já sabe que o momento da ressurreição tem que ter um toque de trombeta para haver ressurreição. E qual toque de trombeta? É a última trombeta. Por quê? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. De novo aqui falando da ressurreição, né? Ressuscitarão já incorruptíveis e nós seremos transformados. Tudo bem? Então vamos ver essa cena para clarear a sua mente. Vem o toque de trombeta, ok? Olha lá, ó. Então acontece a vinda sobre as nuvens. A primeira ressurreição está aqui, tá? Essa é a ressurreição. Aqui, ó. Vai acontecer primeiro, ressuscitarão primeiro. Essa primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, daqueles que morreram em Cristo, como está escrito aqui. A primeira ressurreição acontece o arrebatamento. Então Jesus veio sobre as nuvens, com alarido e tal, a trombeta de Deus, vem o som da trombeta, e acontece o arrebatamento. E aí o que vai acontecer? Se Jesus veio até as nuvens e nós vamos subir, vai ocorrer o encontro nos ares. Esse encontro é chamado também de reunião em 2 aos Tessalonicenses, texto fundamental, do verso 1 ao verso 4. Você vai entender lá que isso tudo não vai acontecer sem que antes ocorra a apostasia, que é o abandono da fé por muitas pessoas. Inclusive, no texto deixa claro que o anticristo ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então ele vai fazer com que as pessoas se apostatem, principalmente do Deus verdadeiro, para segui-lo, tá? Então o que está acontecendo? Leia esse texto. Ficou na dúvida? Não deixa passar batido. Esse texto é fundamental.
tá bom? Principalmente o verso 1 aí, fica atento, ele vai falar no verso 1, 2 e 3, vai ficar bem claro que isso não vai acontecer, que a vinda de Jesus e o nosso encontro com ele não acontece sem que o anticristo manifeste, tá ok? Outro detalhe é isso aqui, ó. A primeira ressurreição acontece no último dia. Nós vamos ver tudo isso agora, tá? Ela não acontece a qualquer momento. Se o arrebatamento fosse a qualquer momento, a ressurreição seria a qualquer momento. Mas não. A ressurreição, além de ser no último dia, ela é na última trombeta, como está aqui. Ou seja, é necessário que se toque todas as trombetas sem que nenhuma ainda possa tocar depois. Porque se tocar mais alguma, aquela não seria a última, certo? Ou seja, é na 7ª trombeta do Apocalipse. Vamos lá. Quando ocorrerá a ressurreição dos santos? Olha aqui, ó, no último dia. Ok? Não 7 anos antes do último dia. Porque se for antes do último dia, não vai ser no último dia. Vamos conferir? João capítulo 6, versos 39 a 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último, olha aqui, ó, no último dia. Então, nós não sabemos o dia e a hora que é o último dia, porque esse é o dia da vinda de Jesus, é o dia do arrebatamento. Mas nós sabemos que é no último dia, certo? No último dia dessa era, porque depois inicia-se uma outra era, que é o período do milênio, tá? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu, de novo, ele fala, o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui, ó, em 2 versículos seguidos, ele fala 2 vezes a mesma coisa. Eu ressuscitarei para que eu ressuscite no último dia e eu ressuscitarei no último dia. Então, de novo, ele fala a mesma coisa. Vou ligar um no outro para você não achar que está repetido. João 6, verso 39 e 40. Agora, continuando. Verso 44 é outro verso. João 6 ainda. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está confirmando no mesmo capítulo, na mesma conversa, ele continua aqui, ó, verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Vida eterna fala de ressurreição, né? De corpo glorificado. E eu o ressuscitarei quando? No último dia. Jesus, então, falando aqui 4 vezes, só no capítulo 6 de João, verso 39, 40, 44 e 54, que ele vai ressuscitar as nossas vidas no último dia. Tudo bem? Isso significa que, se a ressurreição acontecer agora, não vai ter ainda 7 anos ou 3 anos e meio que seja para acontecer alguns outros eventos. Observe os detalhes. Jesus Cristo é enfático ao afirmar que a ressurreição dos santos, isso é, a primeira ressurreição, ocorrerá no último dia da era atual. Tá? Aqui não quer dizer que o último dia acabou a história, não existe mais nada daí para frente. Pelo contrário, vai iniciar um outro período. Tá? A Bíblia chama isso de fim dos tempos, né? E aí vai dar outros nomes para esse período. Aqui está a base da doutrina da ressurreição. Marta, irmã de Lázaro, lembra de Lázaro que morreu? Então o que acontece? Ela compreendeu tão profundamente essa afirmação do Senhor que quando Jesus lhe diz que seu irmão há de ressuscitar, ele fala, Marta, Lázaro há de ressuscitar. Ela interpreta que ele estava lhe falando do último dia. Então, olha a resposta de Marta, porque ela entendeu muito bem. Ficou muito claro. Se ele falou 4 vezes na mesma conversa que ele vai vir e vai ressuscitar as pessoas no último dia, então quando ele fala Lázaro vai ressuscitar, o que ela faz? Ela liga, faz ressurreição, último dia. Veja bem como que ela diz. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas não era isso que Jesus estava falando com Marta. É claro que ele também vai ressuscitar na ressurreição do último dia.
Porém, essa ressurreição do último dia, ela não é igual à ressurreição que Jesus fez com Lázaro. Aquela ressurreição de Lázaro, ela foi temporária, foi limitada, ela foi literalmente um milagre. Então acontece ali que o corpo de Lázaro se cura da morte e aí depois ele morre. Lázaro morreu de novo, certo? Porém, Lázaro aguarda isso que Marta estava entendendo, a ressurreição no último dia, agora sim já ressuscita com o corpo glorificado. Tudo bem? Quando ocorrerá a ressurreição dos santos? Texto auxiliar 4. Tu, porém, aí eu coloquei aqui Daniel, para você entender de quem está se revelando, quem que é esse tu aqui, né? A quem está se referindo. Vai até o fim. Olha aí, ó. Porque descansarás e te levantarás na tua herança. Isso aqui está relacionado com a ressurreição, certo? Você vai, digamos na linguagem de hoje, você vai dormir, vai descansar e vai acordar, você vai estar na sua herança. Quando? No fim dos dias. Ou seja, isso aponta também, evidentemente, fim dos dias, último dia. Tá bom? Vamos lá. A ressurreição será no último dia e ocorre juntamente com o arrebatamento. Não é isso que nós vimos? Para ter arrebatamento, tem que ter ressurreição. Sem ressurreição, não existe arrebatamento. Então, isso aqui eu vou voltar para você visualizar. Aqui, ó, tirar toda essa bagunça aqui. Pronto. Visualiza aí. Olha lá. Para ter arrebatamento, o que vai acontecer primeiro? Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, isso tem que ficar evidente. A ressurreição é na última trombeta. Por quê? Aqui, ó. Ante a última trombeta. Ante não é antes, tá? Ante é diante. É no momento da última trombeta. Então, isso tem que ficar claro para você. O arrebatamento é na última trombeta. Por quê? A ressurreição é na última trombeta. Para ter arrebatamento, primeiro tem que ter o quê? A ressurreição daqueles que são de Cristo. Ok? Vamos voltar para lá, onde nós estávamos. Então vamos lá. A ressurreição será no último dia e ocorre juntamente com o arrebatamento. Juntamente, mas precisamos lembrar. Primeiro a ressurreição e a transformação dos corpos, depois ocorre o arrebatamento, né? No mesmo instante ali. Aconteceu uma coisa, depois acontece outra, é uma sequência de eventos. Como poderíamos então afirmar que o arrebatamento será 7 anos antes do último dia? Entendeu? Não faz sentido. E como podem afirmar que o arrebatamento pode ser a qualquer momento? Não pode, o arrebatamento tem que ser no último dia. Se para haver arrebatamento antes, tem que acontecer a ressurreição. A Bíblia diz quando ocorrerá a ressurreição? Sim, a Bíblia diz. Só não diz o dia e a hora exatos. Mas deixa claro que será no último dia. Você sabe qual que é o último dia? Que hora que vai ser certinho? Não. Mas você sabe que será no último dia dessa era, onde Jesus vem para definir e conquistar. O que é a primeira ressurreição? Só um detalhe que eu deixei passar batido e não posso. Vamos lá. Aqui, ó. Depois desse evento aqui. Não. Deixei passar batido. Mas vamos lá. O que é que eu deixei passar batido para você não ficar curioso, tá? Existem 2 tipos de ressurreição na Bíblia. Existe a ressurreição espiritual, que é atual, quando a pessoa se converte, ela estava morta nos seus delitos e pecados, então ela recebe vida, foi vivificada, então ela ressuscitou. E existe a ressurreição material, que é a ressurreição física do corpo, ainda que glorificado. Tá? É nesse caso que nós estamos trabalhando aqui. Vamos lá, o que é a primeira ressurreição? Quem participará da primeira ressurreição? Né? Todos os salvos, tá? Em Cristo Jesus participarão da primeira ressurreição. Ou seja, a igreja neotestamentária, ou seja, a igreja hoje do Novo Testamento, os santos daqui, e os santos do Antigo Testamento. Todos eles vão participar da primeira ressurreição, como diz em Daniel, né? Descansa, porque você vai levantar na sua herança no fim dos tempos. A não ser que você acha que no dia que nós ressuscitarmos, se é que nós vamos ressuscitar ou vamos ser arrebatados vivos,
A não ser que você ache que Daniel, Abraão, Isaac e Jacó não vai ressuscitar, né? E a Bíblia fala em Hebreus que eles estão aguardando para que eles, finalzinho de Hebreus 11, para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados, tá bom? Vamos lá. Apocalipse 20, versos 5 ao 6. Mas os outros mortos, então acontece o que aqui? Alguns revivem, alguns recebem vida, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabarem. Então, acontece a primeira ressurreição aqui, aí vai acontecer 1000 anos, isso aqui é o milênio, tá ok? E aí o que vai falar? Os outros mortos, aqui ressuscita os santos, os que morreram em Cristo. Aí ele fala, vai acontecer 1000 anos. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Acabou os 1000 anos, aí vai acontecer a outra ressurreição. Entendeu aí? Durante o período do milênio, chamado de milênio, somente a ressurreição aconteceu somente para os que morreram em Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Aqui, ó. Bem-aventurado e santo, eu sou bem-aventurado e santo. Veja bem, não assusta de eu falar que eu sou bem-aventurado e santo, você também é. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele escreve aos irmãos, aos santos da igreja de Corinto. Embora eles eram pessoas normais, mas eles foram santificados em Cristo, tá? Você não é pecador. Vamos corrigir isso aí. Eu já fiz até um estudo aqui no canal explicando a diferença do pecador para quem acaba cometendo um pecado por acidente. O pecador, ele vive na prática do pecado, ele nem se arrepende dos seus pecados, tá? Então não confunda. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Tá vendo? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse reino de Cristo, durante 1000 anos, é o milênio, tá bom? É chamado de milênio. Então vamos lá. Está em Apocalipse 20, versos 5 e 6. Continuando. Não pode haver uma ressurreição para a vida eterna antes da primeira. Concorda? Assim como não pode ter uma trombeta tocando depois da última, também não pode ter uma ressurreição para a vida eterna antes da primeira ressurreição. Tá? Logo, o arrebatamento não poderá ocorrer antes. Primeiro, o arrebatamento não pode acontecer antes da primeira ressurreição e nem antes do último dia, porque a primeira ressurreição é no último dia. Ah, pastor, mas você falou do milênio, eu já expliquei. Aqui acontece o último dia dessa era. Aí Cristo vai reinar durante 1000 anos, é uma outra era, é um outro período. E só depois desse período ocorre a ressurreição dos demais. Tá bom? O arrebatamento não pode ocorrer antes, pois os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, antes do arrebatamento, ressuscita primeiro quem morreu em Cristo, que é da primeira ressurreição. Ficou claro, hein? A promessa sobre esses é a mesma para a igreja e para Israel no Antigo Testamento. Tá? A promessa para Israel aqui que eu estou falando não é o atual. É aquela promessa que foi feita, a qual eles não tomaram posse. Se você ler lá em Êxodo 19, bem no início do capítulo, acho que o verso 5 e 6 ali, Deus está falando assim, que ia propor, se vocês ouvirem a minha voz, serão então um povo adquirido, né? E aí o que acontece? Seria um reino sacerdotal. Só que eles falharam em feio, né? Durante o próprio deserto, eles levaram a ira de Deus 10 vezes. Deus fala assim que eles provocaram ao Senhor 10 vezes no deserto e por isso houve a necessidade de uma nova aliança. Contudo, aqueles que foram fiéis no Antigo Testamento, Israel aqui, Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, e os que forem fiéis no Novo Testamento, ambos fazem parte de um mesmo povo, ambos fazem parte do Senhor, ambos creram por meio de Jesus. Como que eles creram por meio de Cristo? O Antigo Testamento por meio de sombra e o Novo Testamento
pela realidade. Mas a salvação sempre é por meio de Cristo, não tem outro jeito, tá? Então, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Comentário. As demais ressurreições, vou corrigir aqui que não vai ter mais de uma ressurreição no futuro. Vai haver mais uma, mas a que eu quis dizer aqui é as ressurreições das demais pessoas, tá? Vou trocar aqui. Que ocorreram anteriormente, deixa eu só corrigir. Pensei que esse aqui já era outro comentário. É isso mesmo. As demais ressurreições que ocorreram no passado, anteriormente, tá certo? Como a de Lázaro, por exemplo, não se encaixam nesse contexto. Não tem nada a ver com o contexto da ressurreição aqui. Por quê? Ah, pastor, você está falando que a primeira ressurreição é no último dia, mas e as ressurreições que aconteceram antes? Que Elias orou e a pessoa ressuscitou, Lázaro ressuscitou e outros. Não tem nada a ver com a ressurreição de Lázaro, por exemplo. Uma vez que a primeira ressurreição se trata de ressuscitar para a vida eterna, ok? Isto é, com corpos glorificados, transformados. Já o que ocorreu no caso de Lázaro e outros foi um milagre em que reviveram, porém, em seus próprios corpos naturais. Compreenderam isso aí, né? Observação importante. Aqui Paulo está discorrendo sobre... É um capítulo maravilhoso, capítulo 15 de Coríntios. Da primeira carta aos Coríntios. E ele fala que vai ocorrer a ressurreição. Mas ele fala assim, mas cada um por sua ordem. O que é uma ordem? Uma sequência. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo. Quando? Na sua... Olha, se a ressurreição é na vinda, por que o arrebatamento seria antes? Ah, pastor, arrebatamento é uma coisa e vinda é outra. Como assim? Para ter arrebatamento tem que ter ressurreição. A ressurreição acontece na vinda de Jesus. Está entendendo? Está vendo como que a Bíblia ela se encaixa naturalmente, sem precisar ficar forçando as coisas? Mas tem gente, por incrível que pareça, que faz uma bagunça com isso aqui e faz assim. Errado. Já destaquei aqui, até coloquei em cor diferente. Errado. Erradíssimo. Eles pegam esse texto e picotam ele, nem respeitando a vírgula natural que tem ali. Mas cada um por sua ordem. Eles dizem Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, colocando 3 grupos. Então, Cristo seria o primeiro grupo, essa seria a ordem. As primícias seriam, isso está errado, vou explicar por quê. As primícias seriam um outro grupo, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Por quê? Porque esse texto, ele mata a ideia de que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Porque aqui está deixando bem claro que a ressurreição vai ser na vinda de Cristo. Entendeu? Aí eles vêm aqui e falam assim, Cristo, peraí, vamos separar as primícias. Só que isso está errado por quê? Primeiro que o texto diz que Cristo é as primícias. Nós suponhamos que eles querem dizer que tinha uma vírgula aqui que foi omitida. Mas não. Vamos voltar ao texto. 1 Coríntios 15, e vai falar o seguinte, o verso 20. Mas, de fato, Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi feito... Quem foi feito? Cristo, as primícias. Então, quem que é primícias? Cristo. Tá ok? As primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados, ou seja, ressuscitados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, perfeito. Cristo é as primícias. Depois, os que são de Cristo na vinda de Jesus. Então, a ressurreição é na vinda, sem tirar nem pôr. Não precisa ficar tentando encaixar nada. A Bíblia ela auto projetou isso aí de uma maneira muito simples. Vamos lá. Conclusão: todos os salvos terão parte na primeira ressurreição, que é na vinda de Jesus. Uma vez que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente. O corpo de Cristo, ele não vai um pedaço depois do outro. Né? Lembrando que Cristo é um corpo, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então não vai pedaço desse corpo, ou vamos dizer assim, né? A esposa vai se encontrar com o esposo, um braço primeiro e depois o resto se encontra. Não. Todo mundo se encontra junto.
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olha aí, porque a vinda de Jesus é nas nuvens, não é isso? E a ressurreição dos outros? Essa é uma parte importante também. Os que não participaram da primeira ressurreição. O que vai acontecer com eles? Eles não participaram da primeira. Ok? Então vamos lá. O que acontecerá com os ímpios que morreram sem a salvação? Porque aqui eles não participam da ressurreição. Então eles não ressuscitarão até que se passem os 1000 anos, o milênio. Ok? Apenas no juízo final, que a Bíblia não chama de juízo final, esse é um termo teológico, é o termo mais famoso, mas a Bíblia chama de grande trono branco. Então só aí que eles ressuscitarão. Não só eles. Também os que morreram durante o milênio. Vai haver morte durante o milênio? Vai. Mas essas pessoas só vão ressuscitar no final, no juízo final. Tudo bem? Apocalipse 20, versos, de novo, né, a mesma base. Versos 4 a 6. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e ver as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Se você observar quem mata as pessoas por degolação, ou decapitação, você talvez pode ter um sinal aí. Foram degolados pelo testemunho de Jesus. A palavra testemunho, ela geralmente está relacionada a martírio. Olha aí no texto grego que você vai ver. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, olha o tempo que está falando, tempo da besta, tá? Nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Aí, ó, para confirmar. Então eles vencem a besta, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A questão está aqui, ó, os outros mortos não reviveram. O que acontece com eles? Até que os 1000 anos acabam. Certo? Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por que todos os crentes participam da primeira ressurreição? Porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Observe o detalhe. As Escrituras afirmam que aqueles que participaram da primeira ressurreição não passarão pela segunda morte. O que é a segunda morte? É o lago de fogo, isso é o Guiena, tá? Guiena de fogo. Lago de fogo é o que deveria estar traduzido por inferno, tá? Para ficar mais fácil. Veja bem esse texto, Apocalipse 20, 13 a 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Só que inferno aqui, na verdade, não é inferno. É Hades, que na Bíblia muitas vezes é traduzido por inferno. Eu vou mostrar um detalhe sobre isso. Tá ok? Já destaquei aqui. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, ou seja, a morte e o Hades, foram lançados no lago de fogo. Não faz sentido o inferno ser lançado no inferno. Entendeu? Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo é a segunda morte. Para ficar claro. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então vai ter o juízo final, né? Vai abrir os livros e vai abrir o livro da vida. Então você vai ter um livro das obras das pessoas e vai ter o livro da vida. Quem não foi achado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Algo importante para você definir esses termos, tá? Afinal, o que é inferno? A Bíblia vai traduzir por inferno ao termo grego Hades, Tártaro e Guiena. Mas o inferno que a gente tem em mente, o inferno de fogo, é o Guiena. Então, ó, vê o estudo sobre Sheol, Hades, tá? Esse aqui é o termo hebraico e o grego. Esse estudo aqui do pastor Rafael Miquil ficou muito bom, muito claro. Então, digita no YouTube aí, ó, Curso Bíblico Online, Mundo dos Mortos. Se você digitar só assim, ó, Curso Bíblico Online Hades, já aparece esse vídeo aqui. Você está vendo a capinha dele, né?
E aí você vai ter um grande estudo que vai definir claramente os termos Hades, Tártaro e Guiena. Não só definir, como explicar sobre esses pontos aí, tá bom? Conclusão. Aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aí sim, o inferno, literal. Ou seja, sofreram a segunda morte. Né? Ou seja, de novo, nenhum dos participantes da primeira ressurreição, visto no estudo bíblico anterior, acabamos de ver, corre o risco de serem lançados no lago de fogo. Tá bom? A ressurreição. A revelação é progressiva. Eu quero explicar isso porque algumas pessoas pegam textos isolados para negar a primeira ressurreição. Mas eu vou mostrar que a revelação ela é progressiva. O que é isso? Não estou falando que a revelação das coisas inspiradas, como doutrina, como Bíblia, Palavra de Deus, ainda está em desenvolvimento. Não, nada disso. O que eu estou dizendo é que ela foi desenvolvida desde o Gênesis até o Apocalipse com progressão. Deus foi revelando uma coisa em porções e cada vez foi revelando maior até chegar no livro da revelação, que é o Apocalipse. A ressurreição é progressiva. Vamos lá. Quando alguém se depara com as revelações dadas aos profetas no Antigo Testamento, muitas vezes ficam confusos e ignoram o fato de que as revelações são progressivas, elas vão aumentando, isso é, foram aos poucos sendo esclarecidas até aos tempos do fim. Certo? Vamos lá. Veja, por exemplo, o que acontece quando alguém lê o profeta Daniel sem discernir essa realidade. Isso aqui, ó. Lá em Daniel está escrito, e muitos dos que dormem no pó da terra, muitos está relacionado com multidão, ou alguma tradução está assim, e multidões dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então é uma certeza, ressuscitarão. E aí, qual o destino deles? Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Alguns, lendo esse verso, chegam à conclusão, só vai ter uma ressurreição. Por quê? Porque aqui em Daniel diz que ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Não, o texto está explicando sobre isso. O texto está dizendo que vai haver ressurreição dos justos e dos injustos. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui não está dizendo que eles ressuscitam no mesmo momento e nem também está dizendo que são períodos diferentes. O texto só explica que vai haver ressurreição de uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ok? As mesmas palavras são repetidas por Jesus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Aí ele destaca o nome interessante, a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Tá vendo? Aqui Jesus, ele já meio que separa, né? Vamos dizer assim, uma ressurreição da outra. Uma é a ressurreição da vida, vou colocar uma setinha para cima, e outra é a ressurreição da condenação, para baixo, para você associar aí a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Tudo bem? Próximo aí. Por que Jesus não explicou claramente antes? Ou seja, por que Jesus não fala assim? Os que fizeram bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. Esta é a primeira ressurreição. E depois vai ter outra, depois do milênio. Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não falou muito sobre o milênio primeiro? Embora deixando claro que Jesus o tempo todo fala do reino de Deus. Praticamente todas as parábolas de Jesus é para falar do reino. Afinal, Jesus é um rei que vem anunciar o seu reino. Então, ele está falando do milênio nas entrelinhas, mas as pessoas só vão ter essa claridade sobre o milênio lá em Apocalipse. Então, algumas pessoas tentando tirar a autonomia do escrito de João, falam assim, porque só João fala sobre os 1000 anos. Não é só João. A questão é essa que eu estou dizendo. A revelação ela é progressiva. E qual é a revelação completa? Ou seja, quando fala, qual que é o livro da revelação? Apocalipse significa revelação. Tá bom? Então vamos lá. Por que Jesus não explicou claramente esses detalhes antes? Ele diz, ainda
tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus estava esperando o momento certo para revelar para João. Mas, quando vier aquele, olha que expressão, aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, vos guiará. Então, o Espírito Santo vai ter uma ação com vocês, falando com os discípulos, vos guiará em toda a verdade. Por quê? Ele, o Espírito Santo, não falará de si mesmo. Ou seja, ele não vai falar dele mesmo sobre essas coisas. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ou seja, ele vai ouvir essas coisas e ele vai dizer tudo o que ele ouviu. E vos anunciará. Mas ele não anunciará de si mesmo, lembra? Vos anunciará o que há de vir. O que é isso? Vai anunciar o que vai acontecer. O Espírito Santo vai revelar o que vai acontecer. Ele, o Espírito Santo, tá? Ele me glorificará, porque ele há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então ele vai anunciar para vocês aquilo que ele recebeu. Eu sei que ficou tudo embolado, vou voltar aqui. Limpei para ficar bonitinho. Vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não vão entender agora. Quando eu enviar o Espírito Santo vai receber aquilo que eu tenho para falar, eu vou falar para ele, e ele vai anunciar para vocês acerca das coisas futuras, dos propósitos que vão acontecer. Ele vai me glorificar, o Espírito Santo, e não falará de si mesmo, mas vai falar de tudo que tiver ouvido, ok? E vai anunciar para vocês. Então, o que está acontecendo aqui? Havia coisas para dizer. Jesus fala, eu tenho muito a dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. No tempo certo, eu revelo para vocês por meio do Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador, vou enviar o Espírito Santo, e aí, no momento certo, ele vai transmitir para vocês tudo o que eu tenho para passar. Entendeu aí? Por isso que o milênio só é revelado claramente os detalhes lá em Apocalipse, embora na Bíblia você vê muita coisa sobre isso. O milênio é revelado no Apocalipse. A divisão clara sobre a primeira ressurreição e a ressurreição após o milênio também vai ficar mais claro no Apocalipse, porque a revelação é progressiva. Vamos lá. Mesmo assim, Jesus deixa claro que haverá ressurreição dos justos, né? E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Mais recompensado te será na ressurreição dos justos. Presta atenção, ressurreição dos justos não é ressurreição de todo mundo, né? Não, essa é a ressurreição dos justos. Aí Paulo fala aqui, né? Nossa, Deus do céu, esse texto aqui mexe com a gente. Paulo está dizendo, depois de tudo que ele está trabalhando no Senhor, ele fala para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Você já pensou, irmão? Tem gente que acha que simplesmente ele vai ressuscitar. Irmão, nós precisamos manter fidelidade diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Então a gente precisa manter uma vida de santidade. Olha o que Paulo está falando, que mensagem, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ou seja, leve a vida com Deus a sério. Até mesmo Daniel tentou compreender isso sobre a ressurreição, mas não pôde. O que foi revelado a ele é que haverá ressurreição. Isso, pronto, vai haver ressurreição. Porém, somente João revela a sequência dos fatos, distinguindo a primeira e última ressurreição. O anjo somente revelou a Daniel que haverá ressurreição dos salvos e ímpios. Porém, não revelou a ordem, ou seja, essa sequência, a ordem dos fatos. Tá fácil? Veja que Daniel tentou entender. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas. As palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Mas a João é revelado. Olha o que é dito. Não seles as palavras da profecia deste livro.
É para ficar claro, é revelação. Como é que você vai selar o livro da revelação? Né? Porque próximo está o tempo. Vamos lá. Já aconteceu algumas coisas, já estava próximo mesmo de iniciar o livro. Vamos lá. João, em Apocalipse, confirma que haverá ressurreição de salvos e ímpios. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição e depois acontece a outra. Isso aqui já lemos, né? O que acontecerá. Vamos lá. Assim como ocorre, a revelação é progressiva, assim como ocorre em Gênesis 1, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se você ler só esse verso, dá a impressão que Deus criou homem e mulher tudo de uma vez. Tá certo? Alguns vêm com umas heresias absurdas aí de livros apócrifos, né? Tentando inserir uma Lilith, que não sei o que lá, isso é tudo doutrina de demônios. Veja bem, Deus está dizendo o seguinte, vamos lá, vou explicar. Quem lê somente esse verso tem a impressão de que homem e mulher foram criados juntos, no mesmo instante. Mas ao ler adiante, a sequência dos fatos nos é revelada, ou seja, a revelação é progressiva. Primeiro, olha aí, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Tá certo? Ou seja, se aqui, somente aqui, Deus está criando, está explicando que Deus está criando o homem do pó da terra, isso aqui teria que ser feito de quê então? Está entendendo? Então, primeiro Deus faz o seguinte, ó. Vamos lá. E disse Deus, continuando, revelação, não é bom que o homem esteja só. Primeiro Deus faz o homem do pó da terra e fala, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Aí ele revela agora como é que foi feita a mulher, o porquê e o como. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da sua costela o Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher, e trouxe Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Algumas pessoas pegam isso aqui e fazem, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? E osso dos meus ossos e carne da minha carne. Para apoiar aquela heresia de Lilith. Tem nada a ver. Por que Paulo está falando, essa é agora osso dos meus ossos? Porque Deus falou assim, Adão, você vai dar nome aos animais. Aí ele tá, cachorro, cadela. Vaca, boi. Gato, gata. E ele não achava uma semelhante a ele. Quando Deus vai lá e faz a Eva da sua costela, aí ele vai e vira e faz, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Pronto. É isso que está acontecendo. Então, no primeiro momento, em Gênesis 1:27, que fala que Deus criou macho e fêmea, as Sagradas Escrituras apenas diz que Deus criou todas as coisas, inclusive os homens. Ok? Macho e fêmea. Foi Deus que fez. O primeiro capítulo, ele está relatando a obra da criação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. Ok? Esse é o propósito. E conclui a explanação sobre os 7 dias da criação. Logo em seguida, aí está progredindo a revelação, o Espírito Santo toma a criação da humanidade como tema específico e de maneira detalhada expõe a ordem dos fatos. É isso que acontece aqui. Também com a revelação sobre a ressurreição. Tudo bem? Vamos voltar ao nosso maravilhoso e principal assunto, a ressurreição. Muitas pessoas me perguntam sobre esse importante ensino, tenho o maior prazer de instruí-los, de acordo com o que a palavra nos orienta. Por isso, gostaria de responder algumas perguntas do tipo, por quê, como, quando e etc. A ressurreição é o principal pilar da nossa fé. Por quê? Veja bem, Jesus morre na cruz para quê? Para nos dar a vida eterna, irmãos. Tá? Mas não existe vida eterna sem ressurreição e corpo transformado. 1 Coríntios 15, 13 e 14 diz assim, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Algumas pessoas estavam duvidando que houvesse ressurreição. Então, Paulo, peraí,
Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é em vão, ou é à toa, a nossa pregação. Para que a gente está pregando se não tem ressurreição? E também é em vão a vossa fé. Ou seja, por que é um pilar? Porque sem ressurreição, a pregação é inútil e a fé também é, porque a nossa fé está baseada na esperança da ressurreição. Afinal, a promessa da vida eterna só pode cumprir mediante a ressurreição. Irmão, vida eterna está relacionado com ressurreição em corpo transformado. Inclusive, anote esse verso na sua Bíblia aí, ó. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez. Carro, casa, emprego, felicidade terrena. Não. A promessa que ele nos fez é a vida eterna. Tem muita gente que fica triste com essa promessa. Isso é mais do que o suficiente. Deixa eu te perguntar, pensa bem. O que você prefere? Uma vida de alegria aqui, 70 anos, 80, 90, não importa. 100 anos para viver muito e depois passar a eternidade sem Deus, ou mesmo uma vida de sofrimento e passar a eternidade. O que representa 100 anos de sofrimento perto da eternidade com o corpo glorificado, incorruptível? Me responde aí. O que representa? É menos do que uma gota, esses 100 anos perto da eternidade? É menos do que uma gota d'água no oceano. A eternidade não tem fim, irmãos. Pensa nisso. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Por que é necessário haver a ressurreição? Porque convém que isso, que é corruptível, que se corrompe, a carne que se corrompe, que se dissolve, que adoece, que sente dores, se revista da incorruptibilidade, não vai ter doença, e que isso que é mortal, que morre, se revista da imortalidade. Olha, você vai ser incorruptível e imortal. Essa promessa é maravilhosa, irmão. Se a gente entender isso, por exemplo, pensa bem, quanto você daria para viver mais 100 anos? Qualquer bilionário, na beira da morte, se falar com ele assim, olha, eu tenho a cura para a sua doença, inclusive, você pode viver mais 10 anos, só que eu quero $1 bilhão. Você acha que ele pagaria? É lógico que ele pagaria. A pessoa quer viver mais, só que tem um detalhe, Jesus quer te dar de graça. Não é 100 anos, é a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez. Será que nós estamos valorizando a promessa que ele nos fez? Pensa aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é assim? Todos os inimigos serão derrotados. Agora observe esse versículo. Todos vão ser derrotados. Agora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por quê? Porque primeiro é preciso matar todo mundo, para depois ela ser destruída, ser vencida, ser anulada a sua força. Como se pode aniquilar a morte? Através da ressurreição. Para nós, a morte já não vai ter valor nenhum. A partir da ressurreição, isso é a vida eterna. Se você tem vida eterna, morte não é ameaça para você mais. Tá? Aqui eu estou falando dos santos por enquanto. E quando isso que é corruptível, isso aqui que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, isso aqui que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? É assim, Paulo vai fazer o desafio que está lá em Oséias 13. Tá? Aí ele vai falar assim: onde está o Hades, a tua vitória? É por isso, voltando aqui, se você continuar a leitura, que você vai entender que Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem gente que acha que ele está falando das forças do mal. Satanás volta para o inferno de onde nunca deveria ter saído e etc e tal. Só que tem um detalhe: Satanás nunca foi no inferno. Tá? Onde que a Bíblia diz que ele está? Nas regiões celestiais. Ou seja, não lá no céu onde Deus está. Né? Ele está nas regiões celestiais. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades que estão ali. Quando Jesus fala que a morte, que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja, pega o texto que você vai ver, a porta do Hades. O Hades não prevalecerá contra a igreja. Por quê? Nesse momento aqui, vai se cumprir a palavra que está escrita. Você lê lá em Oséias, está Sheol, logo na sequência, verso 55, 56, você vai ver a sequência que quando acontecer isso, então vai se cumprir aquela promessa de que a igreja vence o Hades, ou Sheol, tá bom? Como acontecerá a ressurreição? Será um evento muito organizado. Haverá uma sequência de fatos. Observe atentamente. A transformação dos corpos dos salvos que estiverem vivos. A ressurreição, que está relacionada à transformação ocorre na ressurreição, é um mistério revelado a nós. Aí você lembra daquele texto. Nós lemos na aula passada. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Lembrando que a palavra dormir, aqui empregada, tem um sentido de morrer. Por exemplo, quando a pessoa morre, você fala assim, seu pai morreu. Não, você fala assim, seu pai descansou no Senhor. É mais leve, você vai falar, morreu. Então a palavra dormir, ela é usada de uma maneira para poder acalmar os nossos irmãos, consola os nossos irmãos, né? Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados no momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque ela soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que interessante. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia, Senhor, invocava ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou a Jesus, em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Que adormeceu? O que aconteceu com ele aqui? Você acha que ele simplesmente deitou e dormiu? Ele morreu, tá bom? Vamos lá. Porque o apóstolo Paulo declara que nem todos dormiremos, pelo fato de que quando o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens, haverá crentes vivos. Não é todo mundo que vai morrer, não é isso? E ele fala, nós que ficamos vivos, nós já lemos esse verso anteriormente, não passaremos na frente. O que é preceder? Anteceder. Quer dizer que ninguém subirá, ou seja, ninguém será arrebatado antes da ressurreição e transformação. Aliás, a ressurreição já é com o corpo transformado. Então ninguém vai subir antes da ressurreição dos demais irmãos, tá bom? Ressurreição dos mortos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, lembra? E com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Estou lendo rapidinho porque já passamos essa parte. Depois nós, a organização, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento de todos, os vivos transformados, os ressurretos. Se você ler ressurreto na Bíblia, o que é ressurreto? Aqueles que foram vivificados. O que é vivificados? Receberam vida, estavam mortos, foram ressuscitados. Depois nós vamos ser arrebatados junto com eles. Quando acontece a ressurreição? Aqui que está o ponto. Quando? Não importa o que alguns comentaristas afirmam, pois a Bíblia nos fala que a ressurreição acontecerá no último dia. Confere aí. A vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum deles se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Ressuscitarei no último dia. Eu ressuscite no último dia. Ressuscitarei no último dia. Já lemos esse texto. De novo, mata, ressurreição no último dia. Como seremos? Como seremos? Amados, agora somos filhos de Deus, pela fé. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Detalhe, semelhante não é igual, hein? Cuidado para não falar que você vai ser igual a Jesus em tudo. Jesus possui onisciência, onipresença, onipotência, sua divindade plena. A Bíblia fala porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia não diz que nós vamos ser iguais a Jesus. A Bíblia diz que nós vamos ser semelhantes a Ele. Isso é, corpo glorificado, tá ok? Porque assim como é, o veremos. E todo que neles tem essa esperança, purifique-se. Você tem essa esperança da vida eterna? Amém. Então o que você tem que fazer a partir de então? Purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Senão, a sua esperança vai ser em vão. Filipenses 3:20.
Mas a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. O que ela está fazendo lá? Donde também Jesus também está no céu. Aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, Nova Jerusalém, o que vai acontecer com ela? Se você ler Apocalipse 21, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém ela vai descer do céu, mas agora ela está no céu. Está guardada, a cidade está guardada no céu. Isso fala em Hebreus também, né? E ela vai descer do céu. Jesus também está lá. E ele vai descer do céu para encontrar conosco. Então a nossa pátria está no céu também, de onde também nós aguardamos. Nós não aguardamos só a pátria. Nós aguardamos também a Jesus. Entendeu aí? Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Ou seja, vai ser um corpo glorificado. Não confunda. Aqui não está falando que nós vamos ser iguais a Jesus. Lembra? Nós somos semelhantes a Ele em relação ao corpo glorificado, mas não nos seus atributos divinos. Lucas 20, 34 a 36. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, ou a próxima era, o próximo período, e a ressurreição dentre os mortos, nem onde se casar, né, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. Ou seja, recebendo o corpo glorificado, imortal, incorruptível. Pois são iguais aos anjos. Nós somos semelhantes a Jesus. A palavra no original é diferente, tá? Semelhantes a Jesus, mas iguais aos anjos. Se você não achar a palavra iguais, ela está ligada, ela está conectada com a palavra anjo. Tá aqui assim, eles juntaram as duas palavras. Tá? Você que vai pesquisar agora, que eu sei que você ficou curioso, vai pesquisar no grego, as duas palavras estão conectadas. Você não vai ver a palavra separada. Por isso que quando você clicar e procurar igual anjo, você vai ver que as duas palavras estão ligadas. E se não vai dar impressão, só explicando isso para você entender. Se não vai dar impressão que está escrito assim, não podem mais morrer porque são anjos. Entendeu? Entendeu o que eu disse? Você vai ler e quando você não achar a palavra iguais, você vai entender, você vai acabar lendo assim, ó. Vou apagar aqui. Você vai acabar lendo assim. Porque já não podem mais morrer, pois são anjos. Mas não é isso que está escrito. Está escrito realmente que são iguais aos anjos. Só que a palavra anjo, antes dela, você vai ver iguais, está conectado. E são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Então veja bem, aqueles que são dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, que Paulo fala que ele ia lutar por isso, não vão se casar nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Repetindo, seremos iguais aos anjos, semelhantes a Jesus, não iguais, semelhantes a ele, mas iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Você já ouviu alguém falar com você assim que você é filho da ressurreição? Olha que interessante essa expressão, né? Filhos da ressurreição. Era para ser uma frase assim de esperança para a igreja, né? Eu nunca vi nada relacionado a filhos da ressurreição, mas é um nome lindo. Observação importante: esse mistério da revelação, da ressurreição, o Senhor já havia mostrado a Moisés. Em Lucas 20, Jesus vai falar o seguinte: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos. Aí a continuação: e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés indicou, porque ele percebeu isso, no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jesus dizendo: ora, Deus não é Deus de mortos,
mas de vivos, porque para ele vivem todos, todos os quais ele é Deus. Então veja bem, a Bíblia está dizendo que isso já tinha sido revelado a Moisés, de que os mortos vão se ressuscitar. Porque alguns naquele tempo, alguns judeus, se eu não me engano, os saduceus negavam a ressurreição, negavam a existência dos anjos, tá? Então, por negar a ressurreição, Jesus fala assim, olha, está escrito lá em Moisés, você não crê na lei? Jesus fala que os mortos, aí Moisés diz, né, que os mortos hão de ressuscitar. Ele indica isso quando está escrito lá, que chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Olha o que Jesus fala com Marta. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Aí eu pergunto a você, você crê? Que Jesus perguntou para ela, que é uma discípula. E é para nós essa pergunta. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, quem crê em mim, quem me segue, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele volta aqui, ó. Abraão, Isaac e Jacó, embora mortos, a Bíblia diz, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Deus ainda tem o seu relacionamento com Abraão, Isaac e Jacó. Vamos lá. Essa é a bendita esperança. Tito 1:2. Em esperança da vida eterna. Essa é a esperança. A ressurreição. A qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. Olha, aparecimento da glória. O que a igreja está aguardando? Aparecimento, não é invisível. Aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo em Tito, ó. Tito. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança, olha a bendita esperança, da vida eterna. E como que a gente consegue vida eterna? Corpos glorificados. Tá bom? Então a bendita esperança é essa. A bem-aventurada esperança. Nosso corpo natural não suportaria viver diante da glória de Deus. 1 Coríntios 15:50, mas digo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, se a carne ou sangue não pode herdar o reino de Deus, teremos corpos transformados por esse motivo. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, o Espírito Santo habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também os vossos corpos mortais. Porque se ele habita em você, ele vai fazer esse trabalho, pelo seu Espírito que habita, que em vós habita. A ressurreição é um ponto fundamental na fé cristã, sem a qual a fé perde completamente o nexo, tornando-se em algo ineficiente. Ela deve dar segurança ao cristão de que Deus, ao ressuscitar Jesus dos mortos, também nos ressuscitará. E a importância dessa esperança reside no fato de que devemos levar o evangelho de vida e vida eterna a todos os homens, orando ao Espírito Santo para convertê-los a Cristo, a verdade. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então essa é a convicção. Por isso que Paulo vai falar no capítulo 15, olha, se Jesus não ressuscitou, então a nossa pregação é à toa, a nossa fé é à toa. Se não há ressurreição, vamos fazer bagunça então, vamos viver, comer, beber e tal, porque morreremos todo mundo mesmo, né? Então Paulo está explicando que Deus ressuscitou Jesus e nos ressuscitará também. Então preste atenção. Qualquer ensino
a apelar para uma não ressurreição do corpo é inconsistente com a Bíblia e mentiroso, é diabólico. Negar a ressurreição é uma heresia grave. Ora, Paulo diz, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? Algumas pessoas estão dizendo que não havia ressurreição de mortos dentro da igreja de Corinto. Dizer essas coisas, outro problema. Primeiro problema, negar que a ressurreição ela é real. Eles falam que não existe. Isso aí é um erro. Outro erro, dizer que essas coisas já aconteceram. Tem gente que fala que tudo no Apocalipse já aconteceu. Jesus já veio, etc e tal. Beleza. Isso é um erro gravíssimo. Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 2. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, eles caíram da graça, para ser bem claro, dizendo que a ressurreição já era feita. Olha o que ele estava dizendo, que a ressurreição já era feita. Qual é o problema nisso? E perverteram a fé de alguns. Alguns dentre vós estão ensinando coisa errada sobre a ressurreição. Perverteram a fé de alguns. Isso é o que mais tem acontecido nesses últimos dias, né? Pessoas que se desviam da verdade, falam coisas absurdas com muita convicção e pervertem a fé das pessoas. Eles diziam aqui que a ressurreição já tinha acontecido. E alguns têm feito isso hoje, infelizmente. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Paulo está explicando o seguinte. A igreja aos Coríntios perguntou para ele o seguinte. Aliás, ela estava com uma determinada dúvida. Se há ressurreição, como é que vai acontecer? E com que corpos virão? Paulo fala assim, gente, presta atenção. Da mesma forma que você abre uma covinha e coloca uma semente, certo? Para nascer e dar fruto e tal, é o mesmo que acontece com o corpo de um irmão que você enterra. Você enterra o corpo do irmão, semeia ele na terra, abre uma cova, não é isso? Semeia ele e deixa lá. Ele não vai, a semente, ela não nasce semente, ela nasce um corpo, uma árvore que vai dar frutos. Mas aquele corpo que você semeou, uma semente, não é o que vai nascer. O que eu quero que você entenda? Não começa a sair semente na terra, começa a sair um caule, um tronco, não é isso? Aí ele explica essa comparação. Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeamos o quê? Semeia-se o corpo em corrupção, vai ressuscitar corpo em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, em vergonha, desprezo, ressuscitará em glória. Semeia-se o corpo em fraqueza, ressuscitará com vigor, em força, com força. Veja bem, glória, incorrupção. Essa é a promessa da vida eterna. Veja bem, quando a gente está lá, um irmão em Cristo morreu, dormiu em Cristo, descansou no Senhor, a gente vai lá no cemitério, abre uma cova, coloca ele, semeia ele. Mas vai dar fruto. E quando ressuscitará, ele vai ressuscitar. Primeiro ele é semeado em corrupção, seu corpo dissolve na terra, né? Em ignomínia, esse corpo, né, de carne, em fraqueza, mas vai ressuscitar incorruptível, em glória e em força, né? Imortal. Semeia-se, olha que interessante, semeamos do nosso irmão um corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Muita gente não sabe que existe corpo espiritual. Paulo explica, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Tá vendo que chique? Então vamos lá. Por isso que seremos iguais aos anjos. Ah, pastor, mas tem um texto em Hebreus que fala que os anjos são espíritos ministradores. E quem disse que só porque eles são espíritos eles não podem ter corpo espiritual? Tá vendo? Vamos lá.
Qual é o terreno? Ou da mesma forma que é o terreno, Adão, tais são também os terrestres. Então nós herdamos, da mesma forma que tinha o corpo de Adão, a gente herdou o corpo terrestre de Adão. E qual ou como é o celestial, Jesus, tais também os celestiais. Agora ele vai explicar. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar, né? Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção. Então corta aqui a carne e sangue, corta aqui a corrupção, ficou incorrupção e ficou celestial. Ok? Corpo celestial, corpo espiritual, corpo glorificado. E aí voltamos àquele texto base, já falamos várias vezes, né? Vamos lá. Portanto, vamos lá. Todos seremos transformados, né? Para falar do corpo glorificado. Portanto, por causa de tudo isso que vai acontecer no arrebatamento, que vem logo antes desse verso, né? Versos 15, 16 e 17, Paulo conclui dizendo, portanto, por causa disso, por causa de tudo isso, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus, que o consolo do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu queria apresentar aqui para vocês a próxima aula, o Anticristo. As principais características do Anticristo. Homens no Antigo Testamento que prefiguram o Anticristo. Então, até amanhã, a gente vai estar aqui às 8 horas, né, às 20 horas da noite. Eu peço que você convide outras pessoas para participar, mas eu ainda tenho que mostrar alguma coisa para você. Vai ser a aula 4, tá? Vamos lá. Lembra isso aqui que a gente mostrou ontem, né? Então você tem aqui o período da primeira vinda, o verbo se fez carne, Jesus sobe nas nuvens, em Atos fala que assim como vocês viram ele subir, ele há de vir, assim como viste para o céu. Olha aí, Atos 1, 10 e 11, leia lá. Guerras, rumores de guerra, peste, fome, acontece a última semana de Daniel, no último dia dessa era atual, último dia da era atual, acontece a primeira ressurreição, que ela é no último dia. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos terminaram. Aqui vai acontecer a segunda ressurreição. Tudo bem? Só para você já estar se situando um pouquinho. Ah, pastor, mas os detalhes? Tem um monte de detalhe acontecendo aqui que nós não estamos falando ainda, tudo bem? Preocupa não. Agora, vamos lá. Vou voltar aqui para você. Quem está assistindo essa aula e não viu a primeira, você precisa ver a primeira aula para entender sobre os sinais da vinda de Jesus. Sinais são os avisos que nos informam o que está por vir. Depois você vai ver a principal aula, tá? O arrebatamento e a vinda de Cristo. Detalhes sobre o arrebatamento. Irmão, você não vai perder seu tempo. Você vai falar assim, ó, você que não viu essa aula ainda, claro. Você vai olhar para determinados textos e falar assim, meu Deus, eu já li esse texto tantas vezes e eu nunca observei esse detalhe. São muitos detalhes que passam batido aos nossos olhos e que são pregados de maneira assim, como se tivesse escrito daquela forma. Tá ok? Então, não perca essa aula 2. Então agora já vamos ir, terminamos agora a terceira aula e nós vamos então para a quarta e a próxima aula, que é sobre o anticristo, né? Característica dele e homens no Antigo Testamento que prefiguravam o anticristo. Tudo bem? Que Deus te abençoe, né? Ore por nós e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um abração. Conto com as orações dos irmãos, né? Isso certamente nos fortalece cada dia mais e que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, possa consolar o seu coração nesses dias, tá bom? Deus te abençoe.